Estamos de volta com mais um Sabor e Saúde, um bate-papo para alimentar a nossa alma e trazer novos hábitos. A minha pergunta que eu faço: é possível ser feliz depois de um diagnóstico de câncer? Vamos falar sobre isso hoje, porque parece impossível, mas às vezes esses momentos desafiadores trazem para a gente uma ressignificação, faz a gente redobrar os cuidados com a nossa vida, a gente rever os nossos valores, a gente apreciar coisas que antigamente a gente não olhava, né? Quando a vida muda de repente, a gente precisa, às vezes, de coragem para recomeçar, e a gente vai falar que existe uma rede de apoio fortíssima preparada para isso. No episódio de hoje, a gente vai conhecer uma mulher que transformou em propósito e inspirou uma rede inteira de acolhimento a partir da experiência pessoal. Eu converso hoje com a Joana Jecker. Ela é advogada, ativista e fundadora da Associação Recomeçar, que é referência no acolhimento de mulheres mastectomizadas aqui no Distrito Federal. Ela foi diagnosticada com câncer de mama triplo negativo aos 30 anos. E depois de viver essa doença, ela decidiu ajudar outras mulheres a também se reconstruírem. Joana, prazer enorme estar aqui com você. Esticar a mãozinha para pegar nela aqui. Tudo bem? Tudo bom, Neila? Que alegria estar aqui com você, participando desse podcast, falando de um tema tão importante para as mulheres. Eu queria saber de você o seguinte: quando você recebeu o diagnóstico de câncer, como foi para você o impacto dessa notícia? Olha, receber um diagnóstico de câncer de mama é devastador para todo mundo. E eu tinha 30 anos de idade, era muito jovem, estava morando na Austrália, vivendo o sonho de morar fora, mas estava atenta ao meu corpo. E por isso eu praticava o autocuidado, que a gente chamava antigamente, que é a gente se tocar, a gente se conhecer, conhecer o nosso corpo. E durante um determinado autocuidado eu senti um nódulo. Minha mãe e minha tia tiveram câncer de mama antes de mim, então eu estava muito atenta. E quando eu senti aquele nódulo, veio aquela intuição que era câncer. Eu já tinha tido nódulos benignos antes, mas aquele toque lá, eu falei, não, não é benigno, é câncer de mama. E aí eu fui fazer o diagnóstico na Austrália. E assim, quando eu saí do consultório, eu já saí chorando o percurso inteiro até em casa, eu não acreditava. Uma coisa é eu intuir que era câncer, outra coisa é eu ter a notícia que realmente estava com câncer de mama. E a milhares de quilômetros do meu país, da minha mãe, da minha família. Então, assim, meu chão se abriu e, de repente, parecia que era tudo um pesadelo que eu estava vivendo e não acordava nunca. E foram noites e noites com insônia, sem dormir, sem saber como é que ia ser o meu futuro, com medo da morte. Todos temos medo da morte, isso é fato. Quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, a gente pensa, e agora? Como é que vai ser minha vida? Eu vou continuar viva? Vou morrer da doença? Então, assim, eu chorei muito, fiquei muito, muito abalada. Mas alguns dias depois, foi começando a vir aquela força para enfrentar tudo que viesse pela frente. E aí estou aí até hoje. Quanto tempo durou o seu tratamento e como é que foi passar por ele? Foi tranquilo para você ou ele teve muitos desafios? Neila, o diagnóstico precoce ele é fundamental. Eu descobri o câncer de mama no início, tumor pequeno, com 1,2 cm, estágio 1. Então, meu tratamento foi muito rápido. Eu só fiz a cirurgia de mastectomia da mama direita, que foi retirada total da mama direita, seguida de 4 sessões de quimioterapia. Não fiz radioterapia e fiz poucas quimioterapias. A maior parte das pacientes fazem 10, 12, 14, 20 quimioterapias. Eu só fiz 4. Então, foi um tratamento de 6 meses. Em geral, um tratamento do câncer de mama ele dura 1 ano até mais. Então, assim, foi muito tranquilo. Obviamente que eu sofri muito com a perda da mama, com a perda do cabelo, mas o diagnóstico precoce traz essa questão da gente ter um tratamento mais rápido, menos debilitante para a mulher e menos oneroso para o sistema público de saúde. Então, é fundamental que as mulheres tenham um diagnóstico precoce. Agora, no meio do caminho, você perdeu a sua mãe para o câncer. Isso também foi decisivo para você transformar isso num propósito de vida? Com certeza, né? Na minha família foram muitas mulheres impactadas pela doença. Minha mãe, minha tia por parte de mãe, tia por parte de pai, prima. E assim, quando a minha mãe teve a doença, a recidiva da doença, e veio metastática, foi muito, muito difícil. Foram 6 anos de tratamento muito longo, mais de 100 quimioterapias. Por isso que eu digo, o diagnóstico precoce é fundamental. O diagnóstico avançado, metastático, você faz quimioterapia até vir a morrer da doença, né? Que foi o caso da minha mãe. Então, foi muito impactante. Até hoje morro de saudade dela, ela faz muita, muita falta na minha vida. Mas, enfim, ela realmente teve esse diagnóstico avançado anos depois e infelizmente, não resistiu ao tratamento. Olha, eu posso dizer que é uma coincidência, porque conheci a mãe da Joana, conheci a Joana ainda na infância, mas ela está aqui porque hoje ela é uma das principais vozes de combate ao câncer de mama no Distrito Federal. Ela é uma referência para muitas mulheres, porque a partir disso ela criou a Associação Recomeçar.
eu quero saber o seguinte, como é que é o trabalho dessa associação e como é que ela funciona no acolhimento a essas mulheres? A Recomeçar, ela tem uma sala no Agarrão, Hospital Regional da Norte, desde 2014. A gente faz o acolhimento, a gente faz a orientação, a gente pega na mão, a gente dá atenção, a gente orienta quanto aos procedimentos do SUS, onde ela pode ir para fazer um exame, um diagnóstico, um tratamento. Então, a gente dá todo o apoio para essa mulher durante essa fase tão difícil. Nossa sala é no ambulatório, a gente funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 13 horas. Você aí que estão nos ouvindo e quiser conhecer nosso espaço, venha, você será muito bem-vindo. Nossas mulheres que estão lá são todas voluntárias, que já tiveram câncer de mama, então elas sabem muito bem o que é passar pelo câncer e vão acolher você, mulher que está em tratamento. Venha conhecer nosso trabalho. A gente escolheu o tema aqui. Será que é possível ser feliz depois de um diagnóstico como esse? Eu queria que você falasse da experiência da Recomeçar e como essas mulheres ajudam a quem está recebendo o diagnóstico a justamente passar por isso da melhor forma possível. A Recomeçar é uma grande família, né? A gente se une para lutar por políticas públicas, a gente se une para levar a voz das mulheres do Brasil inteiro para que a gente consiga melhorias para toda a jornada do paciente oncológico. Então, assim, é uma felicidade muito grande ter um coletivo de mulheres que se unem e a gente está lá no Congresso Nacional conquistando leis, aqui no Distrito Federal. Por exemplo, a gente conquistou a lei dos 30 dias, que é um marco no tratamento contra o câncer. A gente conquistou essa lei distrital e federal, que determina, Leila, 30 dias para exames diagnósticos do câncer no SUS quando houver suspeita da doença. Ou seja, a mulher está com nódulo, ela vai no posto de saúde. A partir do momento que ela foi no posto e o médico achou que é suspeito, ele vai pedir os exames. E tem 30 dias para fazer todos os exames, a mamografia, ecografia, biópsia. Isso vai dar um impacto profundo no diagnóstico dessa paciente. Então, assim, a gente tem a felicidade de estar aqui em Brasília e representar as mulheres no Brasil inteiro para fomentar políticas públicas e para fortalecer essa agenda tão importante para o Brasil. A gente já fez muita matéria sobre isso, fiz matéria inclusive com você aqui em algum tempo atrás, e eu tinha conhecimento que o principal gargalo aqui era você voltar para buscar o resultado, para receber o diagnóstico. Essa espera era muito demorada, e tanto uma angústia para quem está esperando o resultado, o problema que isso pode causar num tratamento, essa espera. Então, esses 30 dias são uma vitória muito importante para essa causa, né? Muito, muito. É a Lei 13.896 de 2019 e o Ministério da Saúde já tem feito ações para poder justamente cumprir a lei. Foi lançado o programa Agora Tem Mais Especialistas, que é justamente para cumprir esse prazo de 30 dias, onde o governo ele dá um recurso maior para os prestadores que fazem exames, para que todos os exames de diagnóstico do câncer no SUS sejam feitos até 30 dias. Por exemplo, se o exame vale R$50, ele está pagando 150, está pagando o dobro, o triplo, para o prestador fazer todo o diagnóstico do câncer em até 30 dias para cumprir essa lei tão importante. Então, assim, a gente tem visto esforços do Ministério da Saúde, do governo federal, para poder realmente minimizar essa questão da demora do diagnóstico, que é um dos maiores gargalos realmente no tratamento contra o câncer. Hoje, a mulher que chega lá na associação, ela tem todo esse suporte, ela consegue passar por esse tratamento confiante e tudo. Como é que foi a virada de chave para você, quando você recebeu o diagnóstico, que é aquele terremoto, né? Como é que foi para você essa virada de chave? Vou enfrentar, mas vou enfrentar de cabeça erguida. Foi pouco tempo depois do diagnóstico, né? As primeiras noites foram muito triste, chorando, debilitada, achando que ia morrer, mas eu falei, não vou morrer, e eu me apeguei muito à religião, a Deus, e isso foi o que me fortaleceu, para eu conseguir seguir adiante. Eu falei, não, eu vou vencer essa doença, minha mãe e minha tia venceram, eu vou conseguir também, vou enfrentar, e eu estou enfrentando até hoje, porque assim, o câncer de mama, eu estou em remissão há 17 anos, mas a gente tem que fazer exames todo ano, tem realmente sempre o medo da doença voltar. Então, assim, a gente se cura da doença, mas a gente ainda não está assim, por exemplo, não tem alta. Né? O paciente Sim. oncológico é o resto da vida fazendo exame, fazendo acompanhamento. Então, assim, é muito difícil, mas a felicidade está em remissão e, principalmente, a fé na cura. E isso é o que me move. É assim hoje, né? Porque está avançando tanto a medicina, a tecnologia, que pode ser que a gente não tenha esse acompanhamento para o resto da vida, mas lá na frente a gente vai falar disso também. O diagnóstico ele vai trazer a expectativa de um tratamento longo, né? No seu caso, por exemplo, você falou que você fez a mastectomia. Até chegar no ponto de fazer a reconstrução da mama, para você também foi uma jornada, né? Sim, Nila. A mastectomia, eu fui feita a mastectomia radical da mama. Fiquei 2 anos sem um dos seios. E isso é muito debilitante para a mulher.
né? A gente não quer mostrar para a sociedade que a gente perdeu uma mama. Então, eu usava prótese, essa prótese que a gente, inclusive, doa atualmente na nossa sala, no Agarram, a prótese e o sutiã adaptado para colocar dentro da prótese. Então, é um recurso que a gente utiliza para poder se sentir melhor, que a gente realmente não quer mostrar que perdeu o seio. E hoje em dia tem muitas técnicas maravilhosas de reconstrução da mama, tem leis federais e distritais que determinam que o SUS tem a obrigatoriedade de dar a reconstrução da mama, inclusive a recomeçar, a primeira lei que a gente atuou é a lei distrital 4761, que versa justamente da obrigatoriedade do SUS em dar a reconstrução da mama. E eu fiz 3 cirurgias nela para reconstruir minha mama, o resultado tá lindo, eu amei, tá bem simétrico, tá um resultado assim muito próximo da outra mama. E hoje em dia eu me olho no espelho e tenho muita felicidade com o resultado, né? Obviamente que não é igual ao seio que a gente nasce com ele, mas a técnica da reconstrução da mama está muito avançada. Eu tive a sorte de ter um médico muito bom no SUS, doutor Edmilson, que lá do Agarram, e realmente hoje em dia eu me olho no espelho e estou feliz com o resultado. É, porque você também não é a mesma, né? Isso é uma transformação que mexe com essa mulher totalmente. A gente tem uma cobrança estética muito grande na nossa sociedade e nós, como nós mulheres, também a gente se cobra muito. Existe, então, ainda esse apelo emocional com a estética, né? É muito difícil para as mulheres perderem a mama, né, Joana? É muito difícil. Olha, eu não tenho como explicar como é se olhar no espelho sem o seio. A gente fica com um traço onde tinha bico, auréola, acaba tudo. Quando você faz a mastectomia total da mama, retira a auréola, retira bico, e você fica só com um traço onde antes era seu seio. É muito, muito difícil olhar no espelho assim, enfrentar essa realidade, né? Se mostrar para a sociedade sem o seio é mais difícil ainda. Então, é uma fase, né, Leila? Hoje em dia a gente tem a reconstrução da mama, então a gente tem que entender que é uma fase difícil, mas que o SUS oferece esse serviço e que é possível reconstruir o seio com resultado muito positivo. Então, é difícil? É, mas vai passar. Você acha que as mulheres têm essa informação de que elas, do tipo de tratamento e de tudo que está incluso nesse tratamento pelo SUS? Não, Neila, elas não têm. Inclusive, eu trouxe aqui um folderzinho que fala um pouco das leis, né? Além da lei dos 30 dias, tem a lei que determina que o início do tratamento seja em até 60 dias. São leis conjuntas, é 30 dias para realizar o diagnóstico e 60 dias para começar o tratamento, seja cirurgia, seja quimioterapia, porque às vezes você começa com a quimioterapia, às vezes começa com a cirurgia, vai depender de cada caso. Tem também a lei da mamografia, que determina que a mulher, a partir dos 40 anos, ela possa fazer mamografia de rastreamento, que é aquela mamografia que a mulher faz sem sintoma nenhum, assintomática, para ela ver se tem alguma coisa, né? Algum nódulo. Tem a questão da cirurgia plástica das mamas, que você pode fazer a reconstrução imediata, pode fazer a simetria das mamas. Tem também a lei que determina que a mulher pode se ausentar do trabalho, Neila, para fazer exames de diagnóstico do câncer, não só de mama, de outros tipos de câncer também. É a lei 13.767 de 2018. Se você está querendo fazer um exame de diagnóstico do câncer, você pode sim se ausentar do seu trabalho para você conseguir realizar esses exames. É um direito seu. Então, assim, tem vários direitos que as mulheres e os homens também, porque o câncer de mama, Neila, a gente está hoje com um homem na nossa exposição. Ele afeta os homens também. É 1% dos casos. Ou seja, a previsão do INCA é 74 mil novos casos para 2025. 1% de 74 mil dá 740 casos de homens com diagnóstico de câncer de mama no Brasil. Então, os homens também podem ter a doença, apesar deles nem saberem disso. E como é que a gente faz para identificar no homem? Do mesmo jeito? É autoexame? Do mesmo jeito. Percebe o nódulo? Exatamente. Percebe o nódulo. O homem que está na nossa exposição, ele estava no banho, ele sentiu o nódulo, ele mostrou para a esposa, que é médica, ela fez o exame clínico, já sentiu que era maligno, já encaminhou e ele fez o tratamento. Então, os homens também têm a doença e vêm da mesma forma. Agora, muitas pessoas acham, eu não estou sentindo nada. O câncer é uma doença silenciosa. Você tem um nódulo, mas não sente dor, né? Quais são os sintomas? Eu sei que pode ter uma alteração no bico, o bico pode entrar. Exatamente. Né? Que características mostram que aquele seio está diferente, pode dar sinais? É o que você falou, é o mamilo invertido, é o seio com aspecto de casca de laranja, enrugadinho, é a mama muito vermelha, é a mama que dói persistentemente. Você tem uma dor de vez em quando, acontece, mas você tem uma dor persistente que não passa, aí você tem que investigar. Então, assim, o nódulo, principalmente o nódulo rígido, o nódulo que ele não mexe, não sai do lugar, esse nódulo tem aspecto de malignidade.
Então, são vários os sintomas que a mulher tem que estar atenta. Uma mama que, de repente, cresce mais do que a outra, né? Então, todos esses sintomas a mulher tem que procurar o médico. Independente de ter sintoma ou não, ela deve procurar o médico uma vez por ano, fazer o exame clínico da mama, junto com o Papa Nicolau, no posto de saúde. E mulheres, a partir dos 40 anos, fazer a mamografia todo ano. E olha que às vezes não é nem a mulher que descobre, é o marido, né? Que tá ali. A gente entrevistou uma paciente que o marido dela que descobriu que ela estava com nódulo no seio, então é importante a gente conhecer o nosso corpo, como a Joana falou aqui no início. Agora, Joana, do tempo que você recebeu o seu diagnóstico para cá, muitas coisas mudaram, a gente teve muitos avanços. Você falou aí como a Associação Recomeçar conseguiu avanços aqui no Distrito Federal, e eu trouxe uma notícia essa semana no DF no Ar, o nosso jornal, que fala de um medicamento novo, que o Ministério da Saúde anunciou a chegada desse medicamento de última geração no SUS. Então, gratuitamente, as pessoas têm acesso a esse medicamento, que ele é usado nos casos mais agressivos de câncer e em estudos indicam que ele reduz em até 50% a mortalidade nesses casos. Eu queria saber que medicamento é esse, como ele age, e já sei que a Recomeçar teve um dedinho nessa história aí, né? Sim, a sociedade civil organizada, não só a Recomeçar como as outras ONGs, a gente luta para trazer essas melhorias para o SUS. O medicamento é trastuzumab bentazina, é um medicamento inovador que traz menos efeitos colaterais nesses medicamentos mais modernos, então a mulher ela consegue fazer o manejo desse tratamento muito bem. Então é um grande avanço, foram cerca de 2, 3 anos que a gente estava aguardando, desde a incorporação do medicamento na Conitec. Então agora o medicamento estará realmente sendo disponibilizado, porque uma coisa é ele ser incorporado, outra coisa é ele chegar na paciente, a paciente ter acesso, né? Então, felizmente, a gente está celebrando agora essa notícia maravilhosa que as mulheres do SUS vão ter acesso a esse medicamento que vai trazer mais qualidade de vida e vai ter menos chance dela realmente desenvolver uma metástase, uma doença mais agressiva. Então, a gente já se oferece aqui para fazer uma reportagem. Se você souber da primeira paciente que vai receber esse medicamento, a gente vai ter o prazer de ir lá noticiar para trazer esperança para essas mulheres, assim como você faz lá no seu trabalho. Eu falei aqui que um dos gargalos do SUS era justamente essa demora do diagnóstico e do início do tratamento, né? Que avaliação que você faz desse trâmite e o que é mais complicado que precisa melhorar ainda no Sistema Único? Olha, são vários os gargalos. O TCU, ele estimou que é de 100 a 180 dias para se chegar a um diagnóstico do câncer no SUS, apesar da lei dos 30 dias, né? Então, como eu falei, o programa Mais Especialistas, ele vai ajudar a minimizar esse gargalo. Um outro gargalo é a biópsia, que se demora muito para fazer a análise da biópsia, porque tem poucos patológicos que fazem esse serviço no Brasil, né? Laboratórios? Profissionais mesmo Tá. que fazem a análise, né? Então, o que o Ministério da Saúde fez, que a gente está achando maravilhosa essa ação? Ele fez um convênio com a Camargo para disponibilizar 400 mil biópsias para o Brasil inteiro durante um ano. Ou seja, a pessoa que está lá no interior da Amazônia, no interior do Nordeste, no Sul, ela vai poder ter um acesso a uma biópsia em tempo mais rápido, porque às vezes demora 30 a 40 dias só para sair o resultado da biópsia. Então, com esse processo, o Ministério estima que até 5 dias vai sair o resultado da biópsia. Então, isso é maravilhoso. Vai realmente ajudar a acelerar o diagnóstico e também o início do tratamento. Então, são muitos gargalos ainda existentes, mas nos últimos anos a gente tem visto os avanços e cada avanço a gente comemora muito nela. Comemora muito, porque é fruto de muita luta e é fruto de muita expectativa para a melhoria da jornada da paciente oncológica, né? Então, assim, a gente está muito feliz com essa notícia. É uma coisa nova, ainda está sendo implementada, né? Mas a gente espera realmente que, no curto prazo, a gente tenha realmente a diminuição da espera para a biópsia. A gente está falando do tema de hoje. Será que é possível ser feliz com o diagnóstico de câncer? O que mudou na sua vida depois que o câncer passou por ela? Como é que você enxerga a vida depois disso? A Joana, antes do câncer, é outra Joana, né? A Joana agora é uma ativista, ela representa 74 mil mulheres por ano, ela consegue leis que vai beneficiar gerações e gerações, né? Ela lidera um coletivo de mulheres sobreviventes do câncer de mama, mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que vão à luta, né? Então, assim, isso mudou minha vida e trouxe muito mais sentido e significado, né? Eu sofri muito, ainda sofro, né? Com medo da doença voltar, etc. Mas Deus me deu essa missão e eu tenho procurado cumpri-la da melhor forma possível, com muita gratidão. Você está fazendo isso, você sabe, né? Ela está emocionada, eu também, porque é impossível não ficar, né? É uma história de vida muito forte. Você tem ideia de quantas mulheres você já impactou na sua jornada?
São muitas, né? Lá no Agarran a gente tem muita, muita mulher que nos visita. Eu imagino que umas 2.000 mulheres, pelo menos, né, a gente já tenha podido melhorar a vida delas, tocar um pouco, e melhorar esse acesso, né? Porque, assim, as leis que a gente consegue em Brasília são impactadas no Brasil inteiro. Então, os números são muito maiores, né? Os números de 2.000 pessoas é diretamente, que a gente está aqui em contato, pertinho. Mas as mulheres que a gente beneficia com as leis que a gente conquista aqui no Brasil, realmente são muitas. Então, isso para a gente é uma felicidade muito grande, poder contribuir e deixar um legado. Quando, antes do câncer chegar, você fazia o quê? Qual que era a sua profissão, seu trabalho? Quem era essa Joana de antes? A Joana de antes, ela tinha uma empresa com a mãe, tinha um buffet durante 12 anos, fechou o buffet e foi morar na Austrália, queria aprender inglês, queria ter uma vida no exterior, aprender mais da vida, que a gente aprende muito da vida quando a gente mora fora, né? Sai da nossa bolha. Então, foi importante eu ter essa experiência lá no exterior. Quando eu fui morar lá no exterior, realmente eu fazia empregos assim de kit, hand, de auxiliar, né? Então, foi importante para mim também ter essa experiência, né, num trabalho assim que a gente não costuma fazer aqui no Brasil, que a gente fazia lá. Então, assim, eu estava realmente num período em que eu estava querendo um novo significado para a minha vida. Já estava querendo voltar para o Brasil e realmente ter uma virada. E o câncer trouxe isso, né? Por mais que seja uma notícia ruim, uma doença, eu ressignifiquei minha vida. Eu estava lá sem muita expectativa, sem saber o que eu ia fazer no futuro, tinha fechado meu negócio, queria voltar para o Brasil, retomar a minha vida, recomeçar. E aí veio a doença, fundei a ONG, e hoje em dia eu estou muito feliz mesmo em ter esse papel de liderança, de trazer essas mulheres para a luta e de fortalecer no Congresso Nacional, no Parlamento Brasileiro, essa causa tão importante para o Brasil. Você nem imaginava, né, que a sua vida ia mudar, que você ia ter um propósito tão grande que ia te levar para lugares que você não pensou que iria. Por conta desse trabalho que você faz junto com essa turma que também que é voluntária e tal, como é que é o acesso a apoio psicológico na rede pública? A mulher passa por tudo isso. Você está falando aqui, por mais que seja uma pessoa curada, 17 anos, que tenha toda essa força para encorajar as mulheres, você ainda pensa que um dia ele pode voltar e, como você falou, a gente fica em acompanhamento a vida inteira. Trabalhar o emocional com essa informação não é simples, precisa de apoio psicológico, né? Com certeza, né? Nós mulheres que tivemos câncer de mama, é sempre muito difícil lidar com essa questão, com a doença. E a gente que está na ONG, eu, por exemplo, eu lido com esse assunto todos os dias, né? Eu falo de câncer todos os dias. E a gente lida com mulheres com câncer todos os dias. Então, a gente vê realmente a dificuldade que é tratar desse tema, falar desse tema, para todas as mulheres, quando a gente perde alguém próximo, que a gente sempre está perdendo, infelizmente, é muito doloroso, né? A gente pensa que pode ser a gente e a gente pensa que essa mulher, infelizmente, não teve a chance de continuar a vida, de estar em família, porque cada mulher que a gente perde não é um número, é uma mãe, é uma filha, é uma esposa, ela tem uma família e aquela família vai sentir a falta dela, né? Então, a gente realmente quer tentar melhorar esse diagnóstico precoce do câncer para a gente poder realmente ter menos mulheres que morram pela doença, que tem até 95% de chance de cura. Então, a gente quer mudar esse cenário, quer mudar essa chavinha, sabe? Então, as estatísticas mostram que quanto mais cedo você descobre a doença, suas chances de cura são infinitamente maiores também. Exatamente. O câncer de mama estágio 1 e estágio 2, que é o estágio inicial, tem até 95% de chance de cura. Quando é um tumor maior, estágio 3, 4, vai diminuindo um pouco, mas ainda assim as chances são muito grandes. Então, não pode desistir, tem sempre que começar o tratamento. Tem muita mulher que, infelizmente, ela não faz o tratamento, ela tem medo da doença, tem medo do tratamento, mas não pode fazer isso. Tem que fazer o tratamento, porque realmente a chance é muito grande dela se curar e levar uma vida normal, né? Na medida do possível. Fazendo exame, com medo aqui da recidiva, mas levar uma vida normal, que é o que a gente faz. E pode sim ser possível ser feliz depois do câncer de mama. Nós da Recomeçar somos mulheres felizes, somos mulheres alegres, mulheres assim que estão lutando por outras mulheres e a gente não abaixa a cabeça não, a gente luta e vai para cima. Lindas, vaidosas, você viu que ela falou que ela tá com um seio maravilhoso, tá tatuada. Ela falou do cabelo dela, o cabelo dela, gente, é um patrimônio. Ela perdeu o cabelo já, mas hoje o cabelo dela vai na cintura, quem não tá assistindo, tá só ouvindo, um cabelo preto, liso, brilhante, maravilhoso. Então, ela sabe o valor de tudo isso. A gente falou da família aqui. Qual que é a importância da família nesse tratamento,
nessa confiança que essa mulher precisa para enfrentar a doença? É fundamental. O papel da família é fundamental para essas mulheres. Olha, é importantíssimo a gente ter a nossa família do lado, nos apoiando, indo com a gente nos exames, indo com a gente nos procedimentos, né? Acompanhando todo esse período, abraçando, beijando, falando que ama, segurando na nossa mão. É muito, muito importante, não só os familiares, como os amigos, como toda a rede ao redor dessa mulher, que esteja próxima. Acontece muito, Neila, de quando a pessoa está com câncer, muitas pessoas se distanciam. Não sabem como lidar ou ficam É. com medo? Exatamente. E realmente essa não é a melhor atitude. A melhor atitude é você se aproximar, estar ali, dar a mão, falar que está ali disponível, acompanhar essa pessoa nos tratamentos, né? E isso faz toda a diferença do prognóstico, porque a mulher ela já está muito debilitada, muito abalada, e ela precisa de amor, ela precisa de carinho, ela precisa de atenção. Então, o papel da família é fundamental para que ela passe pelo tratamento da melhor forma possível. E a gente pode deixar uma mensagem aqui para os companheiros também, né? As mulheres têm muito medo por conta da feminilidade. Quando o câncer é de mama, isso afeta a autoestima dela. Ela tem medo do companheiro deixado, o companheiro não tem mais interesse por ela. Isso deve ser algo que permeia também o tratamento, não? Sim, a gente tem até notícia de algumas pacientes que fazem parte da ONG, que quando tiveram diagnóstico, os maridos abandonaram. Há casos também que a mulher é abandonada durante o tratamento e quando acaba o tratamento ela recostura a mama, o marido quer voltar. Então, assim, vamos deixar uma mensagem aí para vocês, homens. As mulheres apoiam vocês em tudo. Vocês também têm que apoiar suas mulheres. Elas precisam do seu apoio nesse tratamento que é tão difícil. E como eu falei, é uma fase. Essa fase vai passar e essa mulher vai voltar linda, maravilhosa, forte, mais forte do que antes. Então, não abandonem suas mulheres, estejam ao lado delas. Isso é o mais importante, viu? A gente costuma dizer que o deserto ele é uma passagem, ele não é uma morada. Você não fica lá na dificuldade muito tempo. E quando a gente enfrenta uma dificuldade, como a gente sai mais forte do outro lado, né? A sua história de vida que já foi contada aqui é um exemplo disso. Você consegue se sentir muito mais preparada para a vida a partir daquele sofrimento. Você acha que nada daquilo que vai vir à frente é pior do que o que você já passou, do que você teve que enfrentar. As pessoas conseguem encontrar esse apoio lá na Associação Recomeçar? Eu queria que você repetisse, né? Você chega lá, por exemplo, acabei de receber o diagnóstico, estou meio agoniada, eu chego lá na Recomeçar, o que é feito comigo a partir do momento que eu chego lá? A gente vai te acolher, te orientar, a gente vai procurar saber como é que está o seu tratamento, como é que você já fez algum procedimento, a gente vai doar prótese pós-mastectomia, o sutiã, a gente tem várias coisas lá, kit de higiene, aquele coraçãozinho que é uma almofada que você põe debaixo do braço para auxiliar quando você faz a cirurgia. Então, essa mulher, ela vai chegar lá crua, ela não sabe nada sobre a doença, não sabe nada sobre o tratamento, e a gente vai pegar na mão dela, vai orientar, vai ajudar, ela vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde tem muitas outras mulheres que também tiveram a doença, então ela vai se sentir mais segura, né, estando entre outras mulheres que já tiveram a doença, ela vai se sentir mais confiante para iniciar esse tratamento. E durante todo o tratamento, a gente vai estar lá ao lado dela. Então, assim, é muito mais fácil quando se tem uma rede de apoio, quando se tem grupos de pacientes ao lado. E eu sei que vocês têm várias ações durante todo o ano, não só no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização. E o que vocês estão preparando esse mês? Como é que as mulheres estão enxergando esse assunto nesse mês de outubro? Olha, esse outubro está movimentadíssimo. A gente está com muitas ações. A gente está com a exposição na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o mês inteiro. A exposição no Senado Federal, que finaliza nessa sexta-feira. E também a gente está com o stand de conscientização na rodoviária de Brasília pela primeira vez. E está sendo muito legal. São 2 semanas que a gente está lá no período da manhã, onde a gente distribui folder informativo, pin do Laço Rosa, que é aquele pin de metal que as mulheres adoram. A gente está distribuindo também um kit Outubro Rosa com sacola, camiseta, necessaire, lencinho. Então, assim, a gente está realmente trazendo a campanha de conscientização para o coração do Brasil, para a rodoviária de Brasília. E também a gente fez ontem uma projeção mapeada nas torres do Congresso Nacional,
muito linda. A gente vai encerrar o mês de outubro com um stand no Senado Federal e uma soltura simbólica de balões na rampa do Congresso Nacional em homenagem às mulheres que vivem com câncer de mama. Então, são muitas as ações que a gente está fazendo durante esse mês. E a gente também, durante o ano inteiro, a gente tem a sala no Agarram, a gente também faz ações de conscientização. E as mulheres, quem quiser ir lá conhecer o nosso trabalho, será muito bem-vindo. Quando você fala exposição, é de fotos de mulheres em tratamento que venceram o câncer? Exatamente. Esse ano não só mulheres, Neila. Esse ano a Tem gente tem um homem, homem. O câncer de mama entre homens é raro, mas também existe. Então, são 14 mulheres e um homem. Esse ano a gente trouxe mulheres famosas, como Sabrina Parlatore, a modelo Fernanda Mota, a apresentadora Laura Vi. Então, assim, são mulheres que já têm uma certa notoriedade na mídia para aumentar o alcance da campanha, para reverberar ainda mais. Então, está super legal a gente contar com essas pessoas lindas, maravilhosas, que estão ampliando, reverberando a jornada, que é o nome da exposição. Porque a jornada é a jornada do paciente oncológico, né? Que é uma jornada longa, é uma jornada rumo à cura, é uma jornada de vida. E de mãos dadas, né? E de mãos Agora, dadas. quem apoia a associação? Você tem voluntários? Como é que você sustenta esse trabalho? A gente tem projetos, né? A gente vive de projetos. A gente, esse ano, no Outubro Rosa, a gente está com emenda parlamentar, a gente tem apoio de parlamentares da Câmara Legislativa. A gente tem também o patrocínio de empresas privadas. Não é fácil, né, a questão da sustentabilidade financeira de instituições, mas a gente, com esses projetos, a gente consegue realmente trazer essas campanhas para Brasília e fortalecer essa agenda. Se alguém quiser ser voluntário na Recomeçar, tem como? Claro! Nos procure, telefone 61 999 61 0601, ou então pessoalmente na nossa sala lá no Agarram, no ambulatório, no térreo. Venha trabalhar com a gente, venha ser voluntário, você vai ver que quando a gente ajuda, a felicidade é tão grande que preenche a nossa vida. É bom demais. E vocês estão nas redes sociais também, né? Estamos, a gente tem uma página no Instagram, que é Recomeçar, _associação, _. E nós temos também um site, que é www.recomecar.org. Eu queria que, antes de encerrar, você trouxesse aquela sua palavra conhecedora. Olha ali naquela câmera que você já está acostumada. Deixa uma mensagem para as mulheres que estão recebendo esse diagnóstico agora e estão um pouco preocupadas como é que vai ser o futuro. Querida mulher, eu sei que é difícil receber o diagnóstico de câncer de mama. Imagino o que você está passando. Mas tenha fé, acredite. Você vai conseguir passar por esse tratamento da melhor forma. Você vai sentir a força que vai nascer dentro de você, que vai te levar para todos os lugares que você precisar ir. Vai fazer você ter força para passar por todas as etapas do tratamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia. E lembre-se, a Recomeçar estar aqui com você, para caminhar junto nessa caminhada, para que seja menos doloroso. Conte conosco. E tenha fé no tratamento, vai dar certo. Já deu, tá vendo? Que coisa linda que a gente trouxe para você acreditar que dá para recomeçar. Eu tô aqui com um lencinho da campanha, do kit. Ela me deu ali uma bolsa que tem uma camiseta como aquela tá. Tem o folder explicativo que traz informações sobre as leis para que você possa ajudar essa mulher que vai passar pelo tratamento a conhecer os próprios direitos e acessar o mais rápido possível um tratamento que é direito. Joana, eu quero agradecer demais você estar aqui, por encorajar todo mundo com o seu projeto, que você cresça ainda mais, tá bom? E que nessa sua jornada de monitorar nunca mais volte. É isso que eu desejo para você. Obrigada, viu? Amém, Neila. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você nessa manhã maravilhosa. Muito obrigada, Rede Record, por essa oportunidade. Linda. Ó, gente, eu vou me despedindo aqui com essa história inspiradora. Eu quero que você também faça parte dessa corrente do bem, fazendo o autoexame, incentivando as mulheres a terem o autocuidado, os homens também, porque a Joana já trouxe que o homem também pode ter câncer de mama, mas é possível sim ser feliz com o diagnóstico a partir da ressignificação e de um outro modo de olhar a vida, tá? Eu espero que você tenha gostado. Você pode mandar esse videocast, podcast, para quem você quiser, compartilha. Nós estamos no YouTube, Spotify, Deezer, Record Plus, R7. E eu te convido para o nosso próximo episódio. Até lá. Tchau.